lembre-se que todos os apóstolos, absolutamente todos, uma vez confirmados na fé, receberam todos o dom da infalibilidade. Claro, como eles tinham essa missão tão sagrada de comunicar ao mundo o Evangelho de Cristo, todos receberam esse dom, essa graça de jamais equivocar-se nas coisas referentes à fé. Somente São Pedro teve essa graça de uma maneira comunicativa. Somente São Pedro pôde dar aos seus sucessores esse dom chamado a infalibilidade. A isso se refere o Concílio Vaticano I e único ao definir que o Papa é infalível. E o que quer dizer isso? Que quando nós seguimos a Cristo, mediante a Igreja, guiada pelo Papa, jamais podemos cair no erro. Jamais podemos crer na heresia. É muito conveniente falar de todas essas coisas numa semana como essa, que nós temos outra ocasião, outro farsante sentado ali na Cátedra de São Pedro. E eu gostaria de comentar a questão dos nomes. Como que os nomes apresentam, de certa maneira, como será aquele pontificado. Desde Roncalli, vulgo João 23, para frente, todos os nomes não foram colocados por acaso, senão que representavam alguma coisa. Lembrando que aqui nós estamos na capela de São Pio X, e São Pio X já tinha condenado o modernismo, lá no começo do século passado, como uma praga que já estava instalada na igreja, como algo que já tinha sido infiltrado. E lembre-se que é um costume da maçonaria. Eu não sou muito conspiranoico, mas não podemos negar a evidência. Geralmente a maçonaria ela anuncia com certa antecipação como vai ser alguma coisa. Vejam, os nomes dos falsos pontífices anunciam mais ou menos o que ocorrerá. João 23. Os senhores sabiam que já tinha existido outro antipapa chamado João 23? Por que escolheram esse nome? Numa época muito conturbada da igreja, que os senhores podem procurar saber, chamado a época do cisma do Ocidente, na Europa tinha 3 papas. Um papa verdadeiro e 2 antipapas. Tinha um papa em Roma, outro papa na cidade de Avignon, na França, e outro papa na cidade de Pisa, também na Itália. O antipapa de Pisa chamava-se João 23. E logo, vários séculos depois, quando Roncalli é eleito de maneira fraudulenta, pontífice, fraudulenta porque ele não pode ser pontífice, porque não era católico, ele impõe esse nome, avisando o quê? Que dali para frente começaria essa sequência de falsos pontífices. Isso nós percebemos. Não foi azar esse nome. Não colocaram o nome num papelzinho e tiraram assim pela sorte. De maneira alguma. Foi escolhido para quê? Para avisar-nos que alguma coisa estranha estava acontecendo. Depois de João 23, Roncalli, nós temos Montini, que assume o nome de Paulo. Se nós vamos na época apostólica, São Paulo representa aquele que abriu a porta da igreja para os gentios. Aquele que disse, bom, basta, chega, vamos aos gentios, porque os judeus já não têm jeito. O que quer dizer? Que ele abriu a porta da igreja, a porta da igreja de Cristo, para que todos aqueles que não tinham sido chamados ainda, viessem. Aquela frase de Nosso Senhor, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu tenho que ir buscá-las. Como que Nosso Senhor foi buscar essas ovelhas para o seu aprisco? Mandando os seus apóstolos. E de maneira muito principal, São Paulo foi aquele que foi atrás dessas ovelhas que ainda não participavam
do aprisco de Cristo. Então, Montini assume o nome de Paulo, fazendo uma chacota com isso. Quem que começou de maneira mais aleivosa a maldita liberdade religiosa, que já tinha sido pregada por Roncalli, João 23? Montini. Paulo VI. Vejam, eu ia deixar isso para a catequese, eu já falo de uma vez. A ocasião da codificação da missa de verdade, da missa católica, da missa tridentina, qual foi a ocasião dela? O concílio, a missa tridentina, porque ela foi codificada segundo o espírito do Concílio de Trento. Pois bem, o Concílio de Trento foi um concílio para reparar os danos causados pela Revolução Protestante. Então a missa tridentina, a missa de São Pio V, ela foi entregue ao mundo como um remédio contra o protestantismo. Por isso que se tem tanto respeito à Sagrada Eucaristia. Por quê? Porque o protestante diz que na hóstia não há presença real. E como isso, outras coisas. Mas, então, a codificação da missa tridentina teve essa ocasião. Aí nós passamos 400 anos, porque São Pio V assume o pontificado romano no ano 1566, 2 anos depois da conclusão do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é concluído no ano de 1564. 2 anos depois, São Pio V assume o pontificado. Pois bem, 400 anos depois, vem um suposto pontífice, codifica uma missa nova, chamando a pastores protestantes para a codificação do culto católico. Tem equilíbrio entre as duas coisas? É o mesmo Cristo? É o vigário de Cristo? De maneira alguma. Ou o outro errou, o que é um absurdo, ou esse não é o pontífice. Mas vejam só como ele abre as portas para chamar as outras religiões para participar do concílio. Miserável! E colocou esse nome de propósito. Porque foi São Paulo que chamou os gentios, que estavam no erro, para tirá-los dali. São Paulo, porque São Paulo tem tantas cartas, né, tantas epístolas que nós... São Paulo, no Novo Testamento, é quem mais nos deixou páginas, porque ele ia mandando cartas às igrejas fundadas por ele mesmo, entre a gentilidade, para guiá-los à verdade, não para deixá-los ali. Paulo VI chamou as outras religiões para quê? Para que participassem? Para que abandonassem o erro? Para que viessem a saúde messiânica de Cristo verdadeiro? Não. É claro e evidente que não. Uma chacota com o nome de São Paulo. Depois veio João Paulo I, que praticamente não fez nada, e depois veio o famosíssimo João Paulo II, que impõe esse nome como uma homenagem aos que tinham começado o Concílio Vaticano II, conciliábulo, falso concílio. Por que ele coloca os dois nomes? Porque ele vinha a promulgar aqueles erros que tinham sido estabelecidos no Concílio Vaticano II. Ele vem a unir os dois nomes. João Paulo. João Paulo II foi um desastre. Um desastre. Mas tinha um carisma tão grande que enganava as pessoas. Mas se nós vemos detalhes de sua vida, detalhes de algumas coisas que ele dizia que são totalmente aversas ao Evangelho. Leão XIII dizia que a pior das heresias é aquela que vem acompanhada com 10 verdades. Assim foi o pontificado, falso pontificado, de João Paulo II. Levar ao mundo essa ideia modernista com um falso nome de católico. E por isso que ele durou tanto tempo. Depois vem o Bento. A bênção. Porque vem a renovar a tradição. A bênção de renovar a tradição. Para contentar aqueles bobos que estavam contentes somente com uma casca de religiosidade. Bento XVI era
terrivelmente modernista. Melhor dito, Ratzinger. Terrivelmente modernista. Há compilados completos de heresias. A gente pode escolher. Há compilados completos a favor do protestantismo, a favor do judaísmo, tanto sendo meramente bispo, ou depois cardeal, ou depois supostamente pontífice, mas com o nome de bênção. Não é colocado ali como uma casualidade, como uma sorte. Não. É para demonstrar que o engano viria com uma certa aparência de tradição. Por isso, tantas almas ficaram ali, fechadas naquele núcleo, de reconhecer e resistir. Ah, que maravilha foi na Fraternidade de São Pio X, quando foi revogada a lei da excomunhão de todos eles. Quem fez isso? Ratzinger. Então, vem aqui a enganar com uma falsa bênção. Por isso impôs esse nome. Logo nós temos Jorge Mário Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco, fazendo uma chacota com o nome de São Francisco de Assis. Lembre-se que São Francisco teve, antes da sua conversão, ele teve uma vida libertina. Não começou sendo um santo de criança. Não. Teve uma juventude bem travessa. E uma vez, estando numa igreja que estava caindo aos pedaços, uma igreja na Itália, onde tinha uma cruz de São Damião, o Cristo falou com ele: Francisco, Francisco, reforma a minha igreja. São Francisco tinha interpretado que era para rebocar as paredes, tampar as goteiras, e começou a trabalhar naquilo. E depois ele entendeu que aquela mensagem era diferente. Não era da igreja aquele pequeno oratório, senão que para que a sua ordem ajudasse no sustento da igreja. E aí Bergoglio assume esse nome por causa dessa alusão. Francisco, Francisco, reforma a minha igreja. É muito diferente. Já estava ruim, estava péssimo. Mas é muito diferente a igreja supostamente chamada católica antes de Bergoglio que depois. O progressismo que reinou no pontificado de Bergoglio foi inédito. Comprovação disso, todos os progressistas dizem, melhor papa da história. Mas é claro, se tem aplauso dos maus, é porque mal é. E vem reformar. Reformar o quê? Olha as disposições desse homem, disposições maléficas, que não podem vir do verdadeiro pontífice. Dar 2 exemplos. A comunhão para os divorciados. Aquele que está divorciado e que se juntou em outra união, está em pecado. Isso vai ser errado lá na época de Adão e Eva, isso vai ser pecado na época de Cristo e quando acabar o mundo. E o pecado é admitido. E nem falar daquela outra disposição lá de bênção para casais que vieram do quinto dos infernos. Isso vindo de quem representa Cristo é impossível. E agora, esse novo personagem adota o nome de Leão XIII. Leão XIV. E nos chama atenção, porque alguma coisa deve estar anunciando. Não é por mera sorte, coincidência. Papa Leão XIII, me parece, está sendo tomado em chacota pelo seu nome. Porque o Papa Leão XIII foi um Papa de uma prudência conciliadora espetacular. Soube acalmar os ânimos da questão social, dando um remédio católico ao problema. Com a sua encíclica Rerum Novarum. Ele conciliou 2 partes que brigavam muito. Proletariado e os patrões. Deu a regra cristã para o regimento da sociedade. Ele conciliou de maneira católica, de maneira boa, de maneira certa, aquelas partes litigiantes. Agora,
agora me fugiu o sobrenome do eleito, mas é exatamente esse mesmo. Assume esse nome, sendo ele terrivelmente progressista. Terrivelmente progressista. Ele aplaudia tudo que fazia Bergoglio. Inclusive fez uma homenagem a Bergoglio no seu primeiro discurso. Mas ele é aceito pelos conservadores. Ou seja, ele concilia esse litígio que há entre os libertinos e os conservadores, mesmo dentro dos erros do Vaticano II. Então nós devemos ficar muito alertas para não cair no mesmo erro que o mundo incorreu no pontificado, por exemplo, de Wojtyla, João Paulo II, Ratzinger, que vinham não de maneira tão escrachada com o modernismo, mas daquela maneira um pouco mais velada. Agora, como nós vamos discernir entre essas coisas? Com o que eu estou falando? Com uma opinião de outro padre? Com alguma coisa que diz algum teólogo lá esquecido no século passado? Não, com o magistério da Igreja. A Pastor Aeternus, o documento oficial do Concílio Vaticano I e único, que define a infalibilidade papal como um dogma, diz textualmente: essa cátedra jamais esteve manchada com a mácula da heresia. Pio IX define dogmaticamente que o Romano Pontífice jamais, em aspecto algum, pode levar as almas ao pecado de heresia, pode levar as almas ao erro, pode levar as almas à condenação, já seja por uma disposição moral, já seja por uma disposição disciplinar, já seja por alguma coisa de fé. O Papa não pode cair na heresia. Ele é o doutor máximo da Igreja. Ele sim é o sal da terra. Se o sal perde o sabor, de que serve? Vejam só, há uns dias eu tive uma triste conversa com um desses conservadores de missa nova, cujas filhas vão na missa nova de véu. E o Papa, para eles, é um sal sem gosto. Um sal que não salga. Um sal que não tem sentido, senão para ser pisoteado. Ah, não, esse Papa não serve. Isso não é uma frase católica. Esse Papa não serve. Isso não é uma frase católica. É um Papa mau. Isso não é uma frase católica. Se um São João Bosco ressuscitasse, escutando essa palavra, dava um infarto e morria de novo. Se um São Pio X escutasse isso, também. O Papa dessa gente, que eles consideram é um sal que não tem gosto, que é pisoteado. E o Papa não é isso. Aprendamos o que é a Igreja. Aprendamos o que é realmente o pontificado, o que é o papado, para aceitar da mão do Sumo Pontífice, do verdadeiro, que aqui nós temos o último, o XII, o verdadeiro, aceitar das mãos dele, tudo, disposições morais, disciplinares, liturgia, fé, tudo o que ele nos estipulou. Porque assim nós estamos seguindo ao doutor máximo da Igreja. Assim nós estamos seguindo a Cristo, porque a mesma autoridade que ele tem, ele repassou aos seus representantes. Que Nossa Senhora nos dê a graça de jamais serem fiéis à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima. Pai, do Filho e do Espírito Santo.